planejar, acreditar, tentar, colocar a mão na massa, errar e recomeçar quantas vezes for preciso. Tudo isso com aquele jeitinho feminino. Grandes mulheres vão passar pelo Ela Move e vão dividir comigo, com você, histórias extraordinárias. O Ela Move é um espaço de troca. A gente vai conhecer mulheres talentosas e elas vão ter a oportunidade de revisitar a própria trajetória. Vamos descobrir que movimento é esse que empodera e inspira. Sejam bem-vindos. A minha entrevistada no Ela Move de hoje estudou para ser pianista, mas se encontrou mesmo foi na cozinha. Ela fazia doces para reuniões entre amigos. Em 1991, ao lado do marido, fundou a Richesse Confeitaria, que logo se tornou uma referência no setor aqui no Centro-Oeste. Ao longo dos anos, ela construiu memórias na vida de milhares de pessoas. Da partitura, foi para as receitas. A minha entrevistada é Rita de Cássia. Rita, você se identifica com essa descrição? Sim. É porque desde criança minha mãe me influenciou muito pro piano, pra música, né? Venho de uma família de meu pai fazendeiro tradicional aqui de Goiânia, um dos pioneiros. Quando iniciou Goiânia, meu pai era uma pessoa muito conhecida, amigo do Dr. Pedro e tudo. E minha família, meu pai sempre foi fazendeiro. Jamais imaginou que eu pudesse, assim, trabalhar com confeitaria, assim, foi muito, muito louco. E minha mãe, desde criança, me impulsionou, me incentivou muito para a música, piano, que minha mãe era violinista também, minha mãe tocava violino. E eu amava o piano, realmente, formei em licenciatura em música na Universidade Federal, depois prestei vestibular para piano, fiz piano também, formei. E antes de formar um pouquinho, eu já queria trabalhar com confeitaria. Comecei a gostar de confeitaria desde os 17 anos, 18, quando eu fiz um curso de confeitaria. Eu gostei demais, eu assim, apaixonei. E eu fazia para todo mundo. Comecei a fazer em casa, para os amigos das pessoas, na universidade, fazia para as professoras, né? Na universidade eu fazia aniversário, fiz aniversário de 80 anos da mãe do Nion, Dona Ondina. Jamais imaginaria que eu ia ter uma confeitaria. Entrei para a cozinha da Dona Dalva, deixa que eu faço. Porque naquela época não tinha. E eu já fazia bombom de nozes, de uva, morango. E eu fazia porque era um prazer para mim fazer para as pessoas, sabe? Sobrinhos e amigos. Foi um sucesso, assim, todo mundo gostava. E quando eu falei, vou abrir uma confeitaria, as pessoas todas me apoiaram. Abre sim. Dentro da família, assim, você sentiu que teve uma frustração ou simplesmente eles entenderam? Meu pai, né? Meu pai, quando eu falei confeitaria, ele assustou muito. Porque, nossa, minha filha estudou piano uma vida, e eu estudava mesmo 8 horas por dia. Piano é uma dedicação que, assim, só quem faz música faz o piano, sabe o que é. É uma dedicação, uma determinação. O que eu aprendi com a música, na determinação, na garra, na disciplina, é o que veio me dar suporte na confeitaria. Tanto para tomar a decisão, a determinação, quanto hoje. Você acha que hoje, quando você olha a forma que você lidera, essas características estão presentes? Porque a gente, na cozinha, você faz, desfaz e faz, não é tudo que dá certo, não é 2 e 2 são 4. Então, às vezes você pensa que uma receita vai simplesmente sair maravilhosamente, você refaz ela 3, 4, 5 vezes, ou mesmo com mais pessoas. O prazer de fazer em casa é o que eu fazia, é uma forma. Fazer para as pessoas é diferente, é quando você tem que ter a determinação, a garra, passar a noite, enquanto todo mundo está divertindo, Natal, Páscoa, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, a gente está morrendo de trabalhar. Sim. Mas quando você faz aquilo que você gosta, você nem vê passar o tempo. Você passa a noite e está correndo. Você tem aquela vontade de acabar, de fazer, de terminar. Então, isso eu acho que veio
meu maior suporte, acho que foi o piano. Essa base da música, né? Música. Mas Que hoje o piano, eu falo que é um maior companheiro que eu tenho. Mas assim, ainda que a gente sonhe, que a gente tenha talento, existem momentos difíceis. Muito. Né? Todo negócio, ainda mais no nosso país, a gente sabe disso. Em alguns momentos difíceis, assim, principalmente lá no começo, às vezes você pensava, será que meu pai estava certo? Será que eu estou no lugar errado? Até hoje eu falo, oh, meu Deus, meu pai que estava certo, o que eu fui inventar, porque muitos obstáculos desde o começo, e assim, você tem que enfrentar problemas que você jamais pensava que às vezes você ia enfrentar com pessoas, com tudo, né? Sim. Não é fácil, nada é fácil, né? Olhando para trás e analisando a sua trajetória hoje, foi mais difícil começar ou crescer? Começar foi muito difícil, porque naquela época, se você quisesse fazer qualquer coisa, é São Paulo. Então, não tinha nada em Goiânia. Então, hoje tem internet, hoje é mais fácil. Sim. Então, eu ia para São Paulo sempre, ia, voltava, aquele bate-volta, às vezes eu ia sozinho, fazer curso para ensinar. Então, eu fazia, sempre a confeitaria foi uma escola, e eu sempre gostei de aprender e ensinar. E hoje é mais tranquilo, porque hoje a gente conhece os chefes, hoje a gente conhece todo mundo, os melhores, trazemos os chefes para a nossa cozinha. Uhum. E assim, acho que para os nossos colaboradores é até melhor. Porque assim, os chefes estando aqui conhecem a realidade nossa, né? Uhum. Que não é só num curso, às vezes, que eu faço. E aí, com o chefe aqui, é muito mais fácil, mas foi muito difícil no começo. Sim. Analisando a sua biografia, eu descobri que no seu casamento você fez os doces. Sim. Como é que é isso? Eu fazia doces e eu fiz 1.000 pessoas no meu casamento, né? E uma festa muito linda. Minha mãe era muito festeira, meu pai gostava muito também. E meu pai conhecia Goiânia inteira. Uhum. E foram 1.000 pessoas. E eu fiz todos os bombons. E nessa época a Richesse não existia ainda. Não. Era a Rita pessoa física. Foram 10 anos antes de abrir Richesse, né? Não imagina. E eu peguei 3 pessoas para me ajudar e tudo. Fiz tudo em casa mesmo. Até hoje, você prova tudo? Sim. Como é que é isso? Você consegue... Porque eu imagino que trabalhar com alimentos é algo de extrema responsabilidade. Muita. Como é que você faz isso? Eu fico na produção, sempre fiquei na produção. Eu nunca gostei da parte administrativa, porque eu comecei, deu uns 6, 8 meses, meu marido foi me ajudar na parte administrativa. Então, eu sempre fiquei na produção, que é a área que eu gosto, que eu me identifico. Então, eu estou sempre com nossos colaboradores, conheço todos pelo nome, estou sempre com eles. Na produção, são uns 7h20, com a mão na massa. Nas lojas, entre lojas e produção, são 240 colaboradores. Mas eu estou realmente na área que eu ainda consigo, assim, administrar muito bem, porque eu gosto de fazer. Quando você sabe fazer, você domina, sim, né? Então, eu provo, experimento. Ontem fizemos degustações de ovos de Páscoa. Então, eu estou sempre com eles. E nossos colaboradores, eu não sei, eu acho que eu tenho uma sorte muito grande. Amo meus colaboradores. Estão comigo da produção mais de 70%, há mais de 20 anos. Nossa, é uma família. Eu acho que empresa nenhuma consegue isso que eu consegui. Eu falo que eu tenho joias comigo. Eles trabalham com amor, assim como eu trabalho também. Eles entregam, assim, ali uma família, sabe? Eu sempre soube muito cuidar dos nossos colaboradores, que eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe. Acho que isso tudo vem um aprendizado de uma vida, porque eu acho que você é aquilo que seu pai e sua mãe, sim, plantou para você. Eles são muito bem cuidados.
E nessa relação você deve ter descoberto muitos talentos. Sim, de repente você tem alguém ali que você chamou talvez para trabalhar no balcão e de repente aquela pessoa vira alguém que faz doces Na maravilhosos. limpeza. Então você vê que você já vê a pessoa, o perfil da pessoa, você já conhece. Sim. Às vezes com pouco tempo que está ali, ele se torna um grande confeiteiro, uma grande salgadeira. E às vezes a gente desenvolve talentos ali dentro que nem pensavam de existir, de ter aquele talento, né? E eu acho muito gostoso estar com eles, né? É uma liderança, então, voltada pro crescimento mesmo, das possibilidades das pessoas se mostrarem. E como é quando você fala que você está à frente do negócio, até hoje você está ali na cozinha, provando, sempre perto, descobrindo talentos. Como é que você vê o fato de você ser uma líder que você inspira? Porque com certeza você inspira a sua equipe. Que essa é a responsabilidade que sim. né? Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade grande, tanto para meu cliente, tanto com meus colaboradores, né? Porque eles dependem da gente também, né? E eu acho uma parceria bacana e é muito gratificante a gente ver o reconhecimento dos clientes. É muito bacana isso, você ter feito o aniversário de 1 ano, 2 anos, depois você fez o 15 anos, o casamento. Agora nós estamos fazendo os batizados, os aniversários dessas crianças que nós começamos a fazer aniversário de 1 ano. Então a gente cria vínculos, laços com essas pessoas e é muito bacana isso, né? Isso com o cliente, isso é muito, muito bacana. E Rita, e como administrar a questão de um produto tão artesanal mediante uma expansão? Como expandir, garantindo que o processo continue sendo artesanal? E tudo na confeitaria é artesanal. Tudo, tudo, tudo é feito na mão e todo dia. Você pode entrar na nossa produção que não tem nada congelado. Nada. É feito todos os dias. Eu investi muito numa máquina de fazer coxinha. Comecei a fazer 2 meses só. Não quero mais essa máquina. Porque o processo, ela ficava muito triturada, não era aquilo que eu queria. Eu falei assim, não é a mesma coisa, vamos voltar para fazer na mão. Então, o que eu acho que não deve ser feito em máquina, eu acho que é diferente, sabe? Sim. É bem diferente. Claro que a tecnologia hoje comanda e manda que pode ser feito, sim. Mas o temperinho de casa, ou do salgado, aquele tempero que você faz, aí o recheio que você prepara ali, tem que ser feito com carinho, com amor, inspecionado. Temos muitas pessoas que nos ajudam, que tem eu falo assim que a gente tem uma vigilância sanitária lá dentro, sabe, para vigiar tudo que está acontecendo, né? E eu tenho uma engenheira de alimentos muito bacana, que nos acompanha. E a nossa equipe é muito grande, mas somos uma família que a gente parece que a gente leva com muita tranquilidade, sabe? Inclusive nessas épocas de Natal, Páscoa, que a gente trabalha tanto, eles sabem o que eles fazem, porque está lá há muitos anos. Sim. Você não precisa ficar em cima, você tem que fazer isso, sabe? Tudo flui, porque há quantos anos eles estão fazendo Natal ali, sabe? Então eles já sabem tudo, passam noite, dia e noite no Cristo precisar, e parece que tudo sai bem. Antes da gente começar aqui nos bastidores, a gente sempre bate um papinho, né? E a gente estava falando justamente de uma característica da Richesse que me chama muito a atenção. Ela é uma referência quando a gente fala do doce e do salgado. Sim. Né? Porque, em geral, a gente fala assim, para comer um doce, eu vou em tal lugar. Salgado, eu vou em outro. E no caso da Richesse, aqui é uma unanimidade. Sim. Mas se você tivesse que me dizer assim, qual foi a receita que mudou a história, que você acha que trouxe para a Richesse, abriu as portas para que ela fosse o que ela é hoje? Então, assim, foi a coxinha, foi um determinado bolo. Existe um produto específico que a gente possa, assim, elencar como aquele que abriu as portas? Existe, sim. Eu acho que torta de morango é um clássico. A coxinha também, não tem quem não fala da coxinha. Não tem quem. Brasília, nós temos uma unidade em Brasília, no Parque Shopping. E as pessoas sempre, quando a gente estava construindo, engraçado, a gente não é conhecido em Brasília. Estava andando pelos corredores, as pessoas falavam assim,
nossa, é verdade que vai chegar a melhor coxinha do Brasil aqui perto da gente, assim. As pessoas falavam, sempre com isso. É isso que você está falando. Falei, é verdade, vai chegar assim, a melhor coxinha do Brasil. Então, aí você falou de Brasília. Essa era até uma pergunta que eu ia te fazer. Ir para Brasília em 2024, não foi isso? Foi um marco, né? Porque, assim, saiu de uma... da cidade, de origem, onde você tem um controle maior. Foi difícil tomar essa decisão. Eu acredito que, sei, o meu palpite é que vocês já tinham sido assediados para sair daqui há bastante tempo. Há muito tempo, Brasília nos procura há muitos anos atrás. Parque Shopping, um shopping que nos ofereceu tudo e muito mais para abrir lá, senão a gente não teria enfrentado na verdade, é desafiador, né? Sair daqui com tudo, dia sim, dia não, e é uma logística diferente. Mas nós somos tentados pelo Parque Shopping, como estamos sendo para muitos outros lugares. Mas a produção de Brasília é feita aqui, ó. Tudo aqui na sua cozinha industrial. Aqui. E vai de caminhão refrigerado. Então, é diferente, né? É muito desafiador isso. Sim. Porque é perto, mas é um perto que não é. A gente fala quando a gente está falando geograficamente é perto. E apesar de ser perto geograficamente, é uma cidade com características diferentes, né? Toda cidade tem ali... Você teve que fazer alguma adaptação de cardápio? Ou o que você faz aqui é o que tem lá? É o mesmo cardápio. E a loja lá é muito bonita, é a maior e a mais bonita que a gente tem. E você acha que existe um limite de crescimento para o negócio não perder a alma? Você pensa nisso? Assim, ainda que você se abriu para uma expansão, existe um plano, até aqui eu vou, mais do que isso não. Ou você acha que você já tem uma equipe em que você pode multiplicar a Rita ali dentro? É assim, como eu estava te falando, foi muito tentador, porque Rio Verde nos procura, Uberlândia de Uberaba, assim, mas a gente é muito pé no chão. Nós somos pé no chão. Poderíamos, às vezes, ter mais lojas, mas o fato de a gente preservar a nossa identidade, a nossa característica, o nosso produto, a qualidade do nosso produto é o mais importante. Tanto começa pela matéria-prima e até a finalização, tudo feito artesanal, a gente a gente preocupa muito. Eu não tenho sonho de abrir um monte de loja, porque eu também nem idade para isso eu não tenho mais. Mas uma loja ou outra, assim, às vezes ainda acho que ainda dá para chegar. Mas meus filhos já estão aí, Isabela gosta, mas agora vai começando uma família que vai ter neném, meu filho também gosta. Mas também nós ainda continuamos com a fazenda, né? Então, sim, meus filhos amam. Meu filho também, ele é muito ligado na fazenda, né? E a minha família sempre gostou muito, tá sempre... E a sua figura é a figura central da Richesse, sem dúvida. Eu queria até trazer um pouquinho aqui para a temática do nosso programa, né? Que ela move. Hoje, atualmente, a gente... vê a gastronomia, a presença muito forte do homem. Sim. Mas no passado a gente sabia que era a mulher quem cozinhava e tudo mais. Como é que você vê o empreendedorismo feminino na gastronomia? Fantástico. Eu acho que as mulheres estão dominando o mundo. E eu acho que esse perfil, esse pensamento, acho que não existe mais, porque as mulheres estão sendo cada dia mais valorizadas e mais empreendedoras, né? Empreendem naquele que sonha, naquele que quer. E quando gosta, porque quando eu montei uma confeitaria, era muito difícil. Porque quando eu falei para meu pai que eu ia montar uma confeitaria, ele quase morreu. O quê? Você vai fazer coxinha? Tipo assim, hoje, até você montar um restaurante, até tem um glamour. Mas há 34 anos atrás, você não tem noção. Não, não tinha o glamour para homens e para mulheres. Agora, o seu olhar feminino, como é que foi isso? Você lembra de algum preconceito, de alguma coisa revelada ou velada pelo fato de ser uma mulher à frente da confeitaria? Talvez a mulher, eu ser muito nova e eu ser filha
de uma pessoa que conhecida, fazendeiro, eu dava aula de piano, tudo, mas como é que você vai largar essa vida tão boa que você tem, tipo assim, sabe? Que você às vezes para enfrentar isso, né? Porque não é fácil, não, gente, não é fácil. Tem que gostar demais. Eu falo, quem não gosta de alimentação, não me invente de montar restaurante, nada, porque o amor que você tem é o que faz aquilo fluir, crescer, expandir. Gente. Rita, e qual o conselho assim que você dá para uma mulher que gosta? Primeiro aí que você já falou, o primeiro requisito é gostar. Gosta de cozinhar, tem um sonho de ter um negócio, porque a gente sabe também que no Brasil, às vezes até nas camadas de pessoas que têm um poder aquisitivo menor, a mulher fazer um doce, fazer um bolo, acaba ajudando muito na economia doméstica, claro. né? Qual o conselho que você dá para uma mulher que pensa em fazer uma transição de carreira e fala assim, não, ainda que seja uma coisa assim meio paulatina, devagarzinho eu vou conciliando o outro emprego, mas que tem vontade de ter uma confeitaria? Acredite no seu sonho. Acredite na sua intuição. Siga com força, com perseverança e não desista nos primeiros momentos. Porque obstáculos sempre vão existir. E às vezes começa e larga, né? Siga em frente, porque isso todo o processo é difícil, principalmente no começo. Mas vá em frente, siga seus sonhos, que as pessoas, acho que realizam, 90% das pessoas que acreditam naquilo que fazem, elas realizam, sim. Eu acho, no meu caso, eu realizei, né? Amo o que eu faço e se eu sirvo de inspiração para alguém, eu digo, enfrenta e vai em frente. E o bonito da sua profissão é que você trabalha com as mãos para momentos felizes, né? Sim. Então, eu falo que retrato só trabalha para casamento, aniversários. Aniversário de 1 ano da minha filha, o bolo foi da Richesse e os doces também. Depois, antes disso, no batizado dela, um bolo de nozes que eu não esqueço do sabor daquele bolo. Então, você tem assim, eu queria que você me dissesse o que representa isso. Você saber que enquanto você está trabalhando arduamente, principalmente nessas datas que você citou, você muitas vezes está entrando para a história da vida de alguém, né? Eu falo no Natal, final de ano, que todos trabalham assim, loucamente, né? Todo mundo. Sempre falo com nossos colaboradores, vocês imaginaram quantas casas, o que você desenvolveu aqui com o seu trabalho, sim, porque são mãos árduas, mãos artistas, muitas vezes que trabalham com tanto amor ali. Vocês pensaram quantos lares nós estamos hoje? Quantas casas nós estamos? Isso é muito gratificante. E receber elogios, assim, daqueles casamentos belos, maravilhosos, eu sempre passo para eles. Porque as pessoas vão lá, a alegria, quando chega, que maravilha que foi, a festa foi lindíssima. Eu tento sempre passar para eles. Olha, o cliente falou isso, foi encantador, porque isso também é um incentivo para quem está fazendo. Sim. Né? Então, eles sempre sentem gratificados por isso também. E eu também sinto, né? Nossa, quantas casas, porque Natal, se eu te falar a quantidade de torta e de produtos que sai dali, é inacreditável. E você está num lugar assim bem estratégico, porque de um lado você tem famílias que às vezes pensaram um evento, batalharam tanto para aquilo e a realização do sonho está na tua mão. Sim. E do outro lado, quando você olha, você tem colaboradores, inúmeras famílias que dependem daquilo, né, do trabalho. Então, eu acho que o liderar no Brasil, esse lado é tão específico assim, principalmente porque a gente tem dificuldades, né? A gente tem uma série de dificuldades. E a gente, sendo mulher, a gente tem uma sensibilidade. Como que o seu lado feminino te ajuda desde o cuidar da loja, da aparência dos doces, dos salgados, que sempre tem um zelo muito grande, o que a sua sensibilidade feminina te ajuda no seu negócio, como líder, no trato com o cliente? Todo dia, toda hora, por onde a gente passa. Isso é incrível, né? Às vezes um toquezinho da mulher é diferente, que o homem às vezes não tem essa visão, né? Às vezes mesmo com os colaboradores, vamos fazer mais assim um pouquinho, vamos
É diferente a gente que é mulher, você sabe disso. Na casa da gente, Sim. na cozinha, você sabe como é que é. Às vezes você vai colocar uma mesa, fazer uma mesa posta, o cuidado que você coloca com aquela flor ou com aquilo ali, se torna uma mesa diferente, não é isso? Sim, sim. É um toque que a gente tem, né? E eu, como tantos anos que eu estou ali dentro, às vezes a gente, tantas pequenas coisas, pequenos detalhes que a gente faz, não só meu, mas pessoas que estão comigo há tantos anos, que eu tenho muitas mulheres, a Cristina, muitas pessoas estão comigo há 20 e tantos anos. Então já tem aquele olhar, né? Sim. Aquele olhar que cuida. Já olham com os seus olhos. Sim. No meio de tantos clientes, assim, nossa, eu não consigo nem enumerar a quantidade de clientes que você tem, e passando de geração para geração. Tem algum relato de algum cliente que você guardou no coração, que te chamou a atenção, ou que de repente é aquilo que faz, às vezes, quando você está um pouquinho cansada, desacreditada, fala, não, eu lembro dessa história e eu tenho que perseguir? Tem sim. Tem. Às vezes a gente não lembra, mas tem muitos mesmo. Às vezes eu vejo a Maristela, por exemplo, da pianista, ela toca em casamentos, quando eu encontro com ela em casamento, né? Ela fala, Rita, aniversário da minha filha que você fez de 15 anos. A Maristela da música? Da música. Ah, foi do meu casamento, por sinal. Olha como as coisas se entrelaçam. Aí ela fala, você lembra, Rita, que bacana que você fez, assim. As pessoas não esquecem daquele aniversário de 15 anos que você fez para mim, com tanto carinho, com tanto amor. E lá na confeitaria tem alguns fatos, assim, também, de casamentos, ou então encontros que estiveram ali e que se encontraram na confeitaria e se casaram. Aí vão até a gente, né, e contam, ó, eu quero fazer o casamento aqui, porque nós nos conhecemos aqui, e isso aqui parece que trouxe muita sorte para a gente, esse nome, esse lugar. Eu sei que vocês vão fazer com tanto carinho. E são muitas histórias todos os dias, assim, de, inclusive criança, quando vão para... Teve os momentos de balé ou karatê que as mães levavam para lanchar sempre. Uhum. Aí vão estudar fora. Quando chega em Goiânia, no aeroporto, primeiro lugar que eu vim aqui, é o primeiro lugar que hoje do aeroporto eu já vi, conheço essa história. Então isso a gente ouve muito, sabe? Eu acho isso muito bacana. Ai, que legal, sabe, assim. E às vezes pessoas falam, vem pessoas de fora para minha casa, primeiro lugar que eu levo é na Richesse, sabe? Que coisa melhor, é mais gratificante. Sim. Que é isso. Não, eu posso atestar que tudo que você está falando é verdade, porque assim, você vai falando e vai passando um filme na minha cabeça. Então, as minhas filhas, hoje uma ainda mora em São Paulo, a outra não mais, quando chegava, vamos passar na Richesse. O meu genro hoje, quando vem aqui, eu não posso ficar sem comer uma coxinha da Richesse. Então, isso é muito legal. E aí, quando a gente olha toda essa trajetória, é sucesso. A gente sabe que você provavelmente teve momentos difíceis, mas é tão bonito a gente olhar e falar, foi construir uma história de sucesso. Nem sei te contar quantas pessoas, que às vezes eu estou no balcão, porque eu fico muito no balcão, ajudo as meninas, vem me dar um abraço apertado, sabe? E fala assim, obrigada por você existir, trazer isso tudo aqui para Goiânia. Eu falo, nossa, que maravilha, a gente volta melhor até para casa, né? Sim, bacana, sim. Né? Tudo que eu fiz tem pessoas que estão aí com a gente, que gostam e apreciam. É muito, muito bom isso. E o que a Rita ainda sonha para a Richesse? Apesar da gente olhar e falar, nossa, é sucesso. Mas tem alguma coisa que você fala, eu ainda tenho um sonho, eu ainda queria fazer alguma coisa? Eu tenho um sonho de que, às vezes, meus filhos continuem com o mesmo amor que eu sempre tive, e que continue uma confeitaria sólida, tradicional, que eu acho que nós somos uma confeitaria tão tradicional aqui, que a gente conhecida em São Paulo, por tudo que vai, as pessoas conhecem o nosso nome, e que mantenha esse nome, assim, um nome tão forte como a gente tem, né? Muito bacana isso. Sim, é uma preocupação com o legado. Que só você e o seu marido sabe o que vocês passaram para chegar, né? Sim. Onde chegaram. Sim. Então, saber valorizar isso é extremamente importante. Meu pai e minha mãe sempre me falam, trabalha menos, minha filha, por favor,
trabalha mesmo. Eu sempre ouvi isso. Meu pai e minha mãe falando. Eu tenho minha mãe hoje com 97 anos, vai fazer agora 98, e sempre falando, trabalho mesmo, minha filha trabalha muito. Então, isso é uma coisa que, não sei, tá em mim, sabe? Aquela máxima de quando a gente trabalha no que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, faz sentido para você. Todos os dias eu estou na confeitaria, de cedo até o final da tarde. Todo dia. Eu não me lembro de ficar em casa. Engraçado, né? Sim. E agora eu vou ter netos, minha filha, eu tenho 2 netos. Agora minha filha já vai ter os gêmeos. Que agora esse ano. delícia. Aí todo mundo fala, agora vai deixar um pouquinho a confeitaria para cuidar dos netos. Mas aí você faz festas para tanta gente. A Rita é uma mulher festeira. Na sua casa sempre tem doces, todos os eventos são comemorados. Sim. Ou não sobra tempo para isso? Não, eventos são comemorados, aniversários, mas não todo dia em casa não tem doce em casa, porque eu tô dentro dos doces ali, né? Mas a gente sempre está comemorando na fazenda muitas, assim, com os netos, com os filhos, aniversário, tudo, eu gosto. Gosto sim. Minha mãe sempre foi muito festeira, né? Ô Rita, e a tentação de olhar para aquela vitrine e a gente não sentir vontade de comer tudo? E como é que é isso para você? Eu belisco. Assim, eu sempre gosto de estar provando. Eu não como muito, sabe? Quantidade. Mas a gente sempre dá aquelas beliscadinhas. Para ver se tá bom também, né? Mas por quê? Sim. A gente tem um olhar que você passa assim e fala, pai, isso aqui tá errado. Alguma coisa hoje não tá bem aqui, né? Você tenta corrigir. Isso faz parte da gente. Rita, você começaria tudo de novo? Começaria. E faria tudo exatamente do mesmo jeito? Ou tem alguma coisa que você olha para trás e fala, ai, se eu soubesse disso eu teria feito diferente? Eu faria tudo novamente, porém eu acho que eu trabalharia menos e delegava mais. Eu não sei delegar, eu gosto de fazer. Talvez eu modificaria porque eu não vi meus filhos crescerem, sabe? Então eu acho que eu aproveitaria mais um pouquinho do meu tempo com meus filhos, que eu não tive muito essa oportunidade de ficar o tempo todo na confeitaria. Só mudaria isso. Mas também naquele momento, no começo, você não imaginava que teria colaboradores, como eu pude perceber na sua fala, que são realmente fazem a diferença, pessoas com quem você pode contar. Sim, sim. Né? Então isso também é um processo que eu acho que o modelo da sua liderança foi construindo essas pessoas também. Sim. Né? Então, quando você hoje está diante dos seus gerentes de área, diretores, eu não sei exatamente como é o organograma da sua empresa, mas como é que você motiva cada um deles para se superarem, para que você, ao passar do tempo, consiga também viver um pouco mais e trabalhar menos? Eu acho que a gente demonstrando a confiança neles, né? Porque se você delega aquilo para a pessoa, a confiança que você tem e mostrar para a pessoa que você está entregando tudo para ela, eu acho que isso acho que vem, né, de volta, assim, a meio. Você disse em um determinado momento que delegar é difícil, que você não sabe delegar. Não, eu fico lá direto em cima, vendo, eu falo, faz isso, e sair, eu fico lá o dia inteiro, todo o tempo, sabe? E como você... Mas são muitas demandas. Sim, mas você, ao Irabá, você tenta trabalhar isso? Embalagem, tudo. A embalagem, a arte da embalagem, por exemplo, agora é Páscoa. Então eu olho o sabor, o tamanho, as embalagens, tudo. Então isso envolve tempo. Quando eu vejo, tá de noite. Quando eu vejo, tá de noite. Então, e vai, sabe? Sim. Mas eu vejo, assim, uma certa incoerência quando você fala assim, eu não sei delegar. E ao mesmo tempo você diz assim, nossa, eu tenho pessoas assim que são um talento. Tem. Sabe delegar. Eu tenho Talvez pessoas. tenham um certo controle. Mas se elas aprenderam, é porque em algum momento você deixou que elas fizessem. Né? Então, como é que você concorda que há uma liderança ali, mas talvez haja um amor tão grande pela marca que você ainda tem esse apego? Tem esse apego, sim. Tem esse apego. Minha filha, meu filho, falam, mãe, não entendo. Sai um pouco daqui, né? Eu falo, mas, Rafael, parece que não consigo. Natal, por exemplo, nessas épocas, a gente fica tão assim que você não sai para almoçar, você não sai para nada, quase que dorme lá dentro. É porque você está junto, que você acha que você quer
estar junto com eles e não deixá-lo só. Sim. Tem isso assim comigo. Nossa, eu não vou deixar a fulana só. Estou ajudando. Sempre quero estar ajudando, sabe? E quando a Rita vai ao cinema, sai para jantar, viaja, você consegue desligar? Desligo, você sabe que eu desligo? Assim, eu entrego, assim, sabe? Eu desligo, sim. E por ser uma empresa familiar, não é um assunto que está na mesa o tempo todo? Ou tá? Tá. Tá na mesa. Sempre. Mais por mim do que por eles. Sim. Sempre a gente, mesmo viajando, né? Que coisa, acho que tá no sangue da gente. E quando você viaja, você procura inspirações? Sim, sim. Visita, confeitaria, visitas. Qualquer lugar eu vou em confeitaria, né? Onde eu estiver. E além de embalagens, ideias, né? Inspirações, a gente tem que ter fora, né? É muito bacana. Acho que a gente procura inspirações até na casa da gente, tudo, né? Sim. Para confeitaria, para casa, para fazenda. Eu amo paisagismo. O meu jardim da fazenda é uma coisa linda que eu adoro. Então a gente está sempre buscando coisas bacanas, plantas, tudo. Eu sou muito, assim, eu acho que o lado de a arte, assim, eu sou muito sensitiva também, sabe? Assim, eu não sei, planta é uma coisa, veio da minha mãe também, que me atrai muito. Acho que paisagismo, fazenda, a natureza, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida. Você ainda toca piano? Muito. E o piano te ajuda para desestressar, para olhar o negócio de outra maneira? Sim, sim. Faço aulas ainda. Hoje eu não faço mais o piano clássico, que eu fiz a vida inteira. Mas eu tenho a técnica que eu estudei muito a vida inteira. Então hoje eu toco tudo que eu gosto. Os tangos da minha mãe, os boleros, os Michael Bublé que eu gosto, os Stevie Wonder, né? Então eu toco todas as músicas que eu gosto. Toco muito. Mas é à noite, é o horário que me sobra, ou então na fazenda. Sim. E Rita, assim, você fala muito da Richesse com muito amor. É óbvio que a gente olha assim e fala, gente, a Richesse é a Rita e ela fez um sonho virar uma realidade, um projeto de sucesso. E justamente por, às vezes, a gente gostar tanto do que faz e estar tão, assim, imbuída, tão dedicada, às vezes a gente olha e não consegue pensar o tanto que a gente se tornou uma mulher empoderada. Você é uma mulher empoderada, você é uma mulher que inspira outras mulheres. Você consegue se enxergar assim? Até o fato de você estar aqui quando a gente pensou em você, né? Então, assim, a Richesse é um marco, é uma referência. A gente precisa conversar com a dona da marca, mais do que a dona da marca, porque não é algo que você comprou. A construtora de uma marca e de uma ideia. Você consegue ver o tanto que você é uma mulher especial pelo fato de seguir uma carreira que não era aquilo que a família esperava de você, ter começado com um negócio, ter feito desse negócio um marco, uma referência, e às vezes a gente não para olhar e falar, gente, eu construí tudo isso. Você tem noção disso? Eu acho que tantas pessoas que falam assim, que você me inspira, Rita, você me inspira, pelo fato que as pessoas veem, estão ali me vendo, às vezes chegam sempre ali, o tanto que eu trabalho muito, né? Então, hoje, eu não sei, eu inspiro pelo meu trabalho, pela minha dedicação, eu sou muito dedicada mesmo, sempre fui, e eu acho que eu inspiro pessoas para ir nisso mesmo, que a pessoa quer montar algum negócio, poxa, a Rita, né, fez tudo aquilo, cresceu, hoje tem 8 lojas, começou pequeno. Gente, nós começamos com 7 colaboradores, né? Não foi nada muito rápido, que como eu te falei, nós sempre fomos muito pé no chão, muito nada muito trajetória rápido, consolidada. Consolidada, tranquila. E eu sinto que eu posso ainda inspirar mais pessoas a fazerem como eu fiz. Sabe, é só de estar aqui, eu acho que muitas pessoas vão ouvir e falar, poxa, eu consigo.
A Rita conseguiu, eu também consigo. Se ela pode, eu também posso. Posso. Na confeitaria ou no outro tipo de negócio, acho que tudo depende da gente, sabe? Sim, sim. E vamos acreditar. Pessoas, hoje está difícil, pessoas para trabalhar, para você conseguir, tá, muito mais que antes. Muito, muito mais. Mas sempre tem pessoas boas do nosso lado. Sempre vai existir, sempre vai ter. A maior parte dos seus colaboradores é formado por mulheres ou não? Ou é uma ideia equivocada que a gente tem porque a gente está falando de culinária? Tem muitas mulheres, mas tem muitos homens também. No atendimento, mais mulher. 90%. Mas na produção tem muito homem. Né? A produção tem muito homem. A parte do salgado é praticamente quase só homem. Então, o doce tem mais mulheres. Então, e aí quando eu te falei sobre o seu papel como líder, uma mulher que inspira, você falou que você acredita que sim, você inspira, principalmente pela sua história de ter sempre trabalhado muito. Depois, num determinado momento, você me disse que se pudesse voltar atrás, você trabalharia um pouco menos por conta dos filhos. Continuaria trabalhando, fazer o que eu gosto, montaria, não feitaria, como eu inspiro as pessoas, quer que monte, faça e tudo, mas talvez eu exagerei. Um pouquinho. Isso, quando você fala isso, a gente pode ler a culpa, porque assim, nós Sim. mulheres, a gente é atravessado pela Sim. principalmente quando a gente se torna mãe. Sim. Pelo fato de assim, nossa, passou tão rápido, não vi os meninos pequenos, não vi os meninos crescerem, porque eu fiquei na confeitaria todo o tempo, né? Todos esses anos, dedicado ali sábado, domingo, sempre assim, né? Quando é na época de Natal e Páscoa, 2 meses assim, ó. Mas também construiu um legado do qual eles devem sentir muito orgulho. Sim. Não tem como a gente ter tudo. Claro. É. Eles nunca me cobraram nada, sabe? A gente que vê que o tempo passou muito rápido e você nem viu passar. Sim. Não sei se você faz o exercício de, às vezes, imaginar o que teria sido se você tivesse se dedicado para o piano. Não sei se faz, e se faz, às vezes você pensa que poderia ter sido diferente, ou você pelo menos fala, ai, eu também poderia ter sido muito feliz. Eu também poderia ser muito feliz também, porque eu amo o piano. Não é uma coisa assim que faz, eu deixei o piano porque eu não gostava dele. Não, eu amo o piano, eu amo música, eu falo a melhor coisa do mundo é música. Eu falo que ele é meu melhor companheiro, todo mundo sai lá na fazenda, posso ficar sozinha, que ele me faz uma companhia imensa, sabe? E eu agradeço a minha mãe todo dia, eu falo assim, sento no piano, eu falo, mãe, obrigada, que você nunca me deixou largar, porque quando eu queria montar a confeitaria, ela falou, só depois que você formar, o ponto é seu, porque aquela casa era um dos meus pais, da República. E minha mãe falou assim, você estudou tanto, minha filha, termina seu curso para abrir um outro negócio, você vai largar. Realmente, eu larguei. Mas eu agradeço a Deus todo dia dela ter, assim, porque às vezes na adolescência, eu sei que largar ou para uma coisa assim, né? E ela foi muito firme. A gente, às vezes, precisa da visão de alguém mais maduro, né? Sim. Que consegue. A gente só vê, quando a gente é muito jovem, a gente só vê eu o falo, hoje. Obrigada, mãe, porque o piano hoje faz parte da minha vida, assim. Nossa, eu amo a música. Então, a gente pode concluir que eu estou diante de uma mulher realizada. Feliz. Que tem inúmeros talentos e que inspira muitas pessoas. Eu falo que Deus me abençoou com tanto talento, porque eu gosto de fazer tanta coisa, sabe? Eu gosto da cozinha, eu gosto da paisagismo, eu gosto da música, sabe, assim, eu acho que Deus me deu muitos dons. E sente prazer em dividir esses dons também. Sim. Em ensinar as pessoas que estão à sua volta, também é prazeroso. Adoro ensinar, adoro, se eu puder fazer alguma coisa para as pessoas, eu gosto sempre de estar junto, fazer as coisas para as pessoas, para mim é um prazer muito grande, sabia? Eu chegar e falar, faz isso para mim, eu faço com tanto prazer. Que é a essência do seu negócio, né? Fazer a festa dos outros. E os casamentos lindos, né? Tão bom quando você vê aqueles casamentos belos, aquelas 15 anos tão lindo, é muito bacana ver aquela maravilha toda. Que bom, eu vejo o amor pela Vichésia assim nos seus olhos. Para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Rita, o que te move? Como mulher, como empresária, no âmbito que você quiser botar.
o que me move? Paixão pelo que eu faço. Paixão pelo que eu faço, meus filhos, minha família. O tudo que meu pai deixou de exemplo, que eu acho que pai e mãe, que o meu pai e minha mãe deixou de exemplo para mim, me move cada dia. Eu estou na confeitaria onde meu pai faria assim, meu pai seria assim, minha mãe era assim. Isso me move, me faz assim, sabe? Meu pai era muito batalhador também, trabalhou muito até 90 e tantos anos. Ele me inspirou muito porque ele não... Minha mãe é muito dinâmica, muito festeira, muito alegre. Então isso motiva a gente, né? É uma coisa que te move também. Ter o que eu tive, assim, para mim é de letra, porque minha mãe e meu pai fariam tudo isso, sabe? Assim, me incentivou a muito ser à frente. Minha mãe era uma mulher acima do tempo, muito caridosa, viveu para caridade a vida inteira. Minha mãe mudou a vida de muitas pessoas. Trouxe filhos pequenos, criou muitos filhos à lei, com 2 anos de idade, hoje até o casamento, professor da universidade, tudo. Eu tenho irmãos, sim, que minha mãe trouxe para casa. Eu acho que, assim, minha vida sempre foi muito movimentada de pessoas, de irmãos que não são meus, que são meus. Então, isso me move, me move. Eu vivo com muita gente ao meu lado, então isso me move. Meus colaboradores me movem, sabe? Eles são incentivo até para mim. Amo meus colaboradores, viu? Para mim são joias. O que te move é o que te moveu até aqui. Né? Olha, não tem como te agradecer. Obrigada pela presença, adorei te conhecer, sou sua cliente há muitos anos, faço propaganda da Richesse o tempo todo, mas eu sempre tive vontade de conhecer a mulher que estava por trás disso tudo. Obrigada, eu agradeço. Prazer é todo meu mesmo. Você é muito simpática e espero que eu possa fazer alguma coisa. Assim, se a pessoa me ouvir e falar assim, a Rita me inspirou e para mim já valeu. Com certeza. Você está aqui porque já é uma inspiração. Obrigada.